Olá, papais, mamães, responsáveis. Aqui quem fala é a Daisy, nutricionista da nossa amada escola Seiva. O intuito desse vídeo é colocar para vocês a importância da formação dos hábitos alimentares das nossas crianças, para que elas tenham a melhor possibilidade de se desenvolver sadias e serem adultos felizes e cheios de saúde. Vamos lá? Olá, vamos falar sobre a cronologia da formação do comportamento alimentar? Bom, tudo começa na gestação, né? Ou até antes, para aquelas mamães que já estão se preparando, né? O importante é saber que durante a gestação também a gente está começando a formar os hábitos alimentares. Então, aquela mamãe que toma cuidado com a alimentação, come frutas, verduras, legumes, deixa de comer alguns alimentos, né, que a própria natureza já diz que não vai ser uma boa fazer uso de muitas frituras, muitos condimentos, né, muitos industrializados, né? De alguma forma a mamãe já sente que isso não é bom para o bebê, né? Então, nesse primeiro momento da formação do hábito alimentar da criança, né, até o nascimento. E do nascimento até em torno dos 2 anos, a alimentação depende única e exclusivamente da escolha dos pais, né? Do padrão de alimentação que é feito em casa, né? Normalmente a recomendação pediátrica, a recomendação nutricional é muito mais bem seguida, né? O leite materno até os 6 meses, pura e exclusivamente, ou fórmula, né? E vai depender de cada caso, né? A introdução de alimentos in natura, né? Sem muita condimentação, né? O sabor puro é muito importante. Então, até os 2 anos, esse padrão alimentar é totalmente influenciado pelos pais. E depois? Bom, depois dos 2 anos, a criança já começa a receber informações de influência da mídia, né? Bom, aí começa a complicar um pouquinho, né? Então, é em torno dos 2 anos que está se formando um padrão de aceitação e rejeição, né? É muito fácil perceber quando a criança rejeita um alimento, né? Mas será que a gente deveria insistir ou se realmente ela rejeitou aquele alimento e não quer mais? Bom, o alimento quando ele é introduzido pela primeira vez, cada um responde de uma maneira. Mas pode ser que ali é o primeiro momento, a primeira vez que você ofereceu, houve rejeição, a segunda, a terceira. A gente tem que continuar insistindo pelo menos umas 10, 15 vezes no mesmo alimento, preparados ali in natura, para ter certeza que aquele alimento não faz parte naquele momento do padrão de aceitação da criança, né? Para a gente começar a introduzir alimentos ali em paralelo com a mídia. E essa mídia aí, gente, qual a influência dela com as crianças? E os pré-escolares? Bom, os pré-escolares já começam a adquirir os hábitos familiares. Então, se é uma família que tem bons hábitos alimentares, né? Come bastante frutas, legumes ali, tem os hábitos consolidados de forma saudável, essa criança vai ter muito mais possibilidade de adquirir hábitos saudáveis também no futuro, né? Porém, a gente já começa a ver uma influência da mídia aí, né? Mas a mídia ainda está um pouco distante, é na televisão, é no celular, né? A criança ainda não provou, porque tem mais ali a família próximo, né? Mas já começa a despertar a curiosidade por determinados alimentos, né? É nesse momento que a criança precisa ser exposta ao maior número de alimentos possíveis, saudáveis de preferência, né? Para poder adquirir as preferências. Bom, e de acordo com a pesquisa, no Brasil, em torno de 63% das crianças nos dias atuais afirmam que comem o que querem, a hora que querem e quando querem. Esse dado é muito diferente do dado de 1960, que esse percentual de crianças que afirmavam que comem o que querem, a hora que querem, quando querem, era de 24%. Por quê? É nessa idade que está se formando a preferência. E como a gente sabe que preferir
é diferente de ter o hábito, então a gente pode ter um hábito saudável que a gente não come somente o que a gente prefere, porque a gente sabe incluir ali todos os tipos de alimento. E aí vem a influência familiar nesse padrão alimentar. E os escolares, hein? Bom, quando a criança de fato começou a idade escolar, ela começa a explorar um mundo aí de cores e sabores, né? Começa a receber muito mais influência do ambiente externo, começa a copiar alguns tipos de comportamento vistos fora de casa, no ambiente escolar, começa a explorar mais o shopping, né? Os passeios, outros tipos de gastronomias de mídia, né? Bom, o fato é que 85% das crianças que serão obesas no futuro já começam a apresentar os primeiros sinais da obesidade. Então, esse dado de 85% das crianças que já apresentam algum tipo de sobrepeso, alguma questão em relação ao peso, é nessa fase que já pode ser identificada essa questão e ser trabalhada e observada com carinho. Bom, e aí chegada à adolescência. E como é que é isso? É nessa fase que as preferências estão se consolidando, né? Eles já tomam as próprias decisões, já fazem suas escolhas próprias, né? E acabam fazendo escolhas também para se incluir em determinados grupos, né? Então, os grupos também influenciam suas escolhas, né? Para eles poderem ali fazer parte também e formar a sua própria identidade, né? Mas o que acontece é o seguinte: na adolescência, quando a pessoa já tem a obesidade ali adquirida, é a pior fase que existe para o adolescente, pelas questões emocionais enfrentadas, né? E a imaturidade ainda de lidar com essas questões. Então, a discriminação, né? Os comentários, isso tudo é muito difícil para o adolescente. Bom, e na fase adulta, os hábitos já estão consolidados, a pessoa já criou o seu próprio padrão. Não que ele não possa ser mudado e adquirido novas formas aí, sim, mas a base já foi estabelecida e deve-se trabalhar a partir da base, né? E é também nessa fase que as consequências dos hábitos adquiridos durante a vida começam a aparecer, né? Aí a gente vê que a gente tem tratamentos, tenta curar, tenta fazer alguma coisa, mas o que está acontecendo hoje na nossa vida é resposta daquilo que foi feito durante um longo processo ali de adquirir hábitos alimentares, né? Então, por isso a importância da gente ter paciência com os hábitos, receber boas influências, né? Influenciar de maneira positiva as crianças, os filhos, com todo amor na alimentação.